Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus ele continua o seu ensinamento eucarístico. Nós vemos no primeiro versículo do Evangelho de hoje como que aqueles homens, os judeus, eles questionavam e diziam: como é que ele pode dar sua carne a comer? Jesus ele vai responder no próximo versículo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Veja que Jesus aqui ele nos traz esse ensinamento, dizendo que a sua carne e o seu sangue é causa de vida plena. Ou seja, Jesus ele está nos chamando a atenção que ele é o verdadeiro alimento de vida. E essa carne, esse sangue entregue por nós é o seu próprio corpo e seu sangue derramado na cruz. Por isso que Jesus Cristo, antes de sofrer a sua paixão e morte, ele faz essa pregação, nos trazendo esse grande ensinamento, um ensinamento de vida, para que nós possamos entender bem o que é a Eucaristia na vida da Igreja. Porque a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar, é o alimento de vida, é aquele que vem a nós para nos alimentar, para nos trazer do céu uma intimidade divina. Por isso que Jesus Cristo fala que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque a vida que Jesus Cristo está falando não é vida biológica, mas é vida plena, vida eterna. Depois, ele continua dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a comunhão eucarística, comungar o Senhor com consciência tranquila, em estado de graça, isso nos dá uma grande certeza do céu, porque o nosso coração que está em paz recebe aquele que é o príncipe da paz. E assim a nossa vida, ela realmente se torna uma participação do céu já na terra. Assim a nossa caminhada nessa terra se torna verdadeiramente uma caminhada de aprofundamento na intimidade com o próprio Deus, através de Jesus Cristo, através do Santíssimo Sacramento. Depois, o texto sagrado continua dizendo, onde Jesus ele proclama: porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Ou seja, Jesus é
esse alimento de vida eterna. Em Jesus nós temos a comida verdadeira e a bebida verdadeira. Em Jesus Cristo nós temos esse verdadeiro nutriente para a nossa alma. Por isso que ele vai dizer que a carne dele é verdadeira comida, porque o Santíssimo Sacramento é alimento de vida eterna. Depois, Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim nós vemos. Veja que o Santíssimo Sacramento é o sacramento de unidade. Por isso que nós chamamos e dizemos, quando vamos receber o Santíssimo, nós vamos nos alimentar do Santíssimo Sacramento, nós chamamos de comunhão, porque de fato comungar Jesus Cristo significa se unir profundamente a Ele, porque aquele que nós desejamos um dia estar imersos nele no céu, esse se faz imerso em nós nesta terra. E assim, quando nós comungamos, ele permanece em nós e nós permanecemos nele. É esse mistério desse intercâmbio entre o céu e a terra, onde nós, cada vez mais, através da nossa vida, manifestamos a humanidade de Cristo através dos nossos atos, na nossa vida transformada na vida dele, e cada vez mais nós experimentamos a divindade dele dentro de nós. Depois, no texto sagrado, Jesus vai dizer: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Ou seja, aquele que realmente alcança uma verdadeira devoção eucarística, aqueles que se tornam verdadeiros adoradores em espírito e verdade, esses começam a viver por causa de Jesus Cristo. Esses são capazes de renunciar tudo para não perder a comunhão eucarística. Esses são capazes de se sacrificar nesta terra para que possa sempre experimentar o pão do céu. Aqueles que realmente vivem por causa de Jesus Cristo, esses nunca vão negar a sua fé, nunca vão abandonar o caminho de salvação, nunca vão deixar o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, que é o pão descido do céu. E depois, no final do Sagrado Evangelho, Jesus diz: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo conclui essa parte da sua pregação eucarística, porque Jesus está nos chamando a atenção justamente sobre esta realidade desse pão descido do céu, que é Ele mesmo. E por isso que ele vai fazer essa menção àquele maná que o povo comeu na antiguidade. Eles comeram e morreram, mas aqueles que se alimentam de Jesus Cristo, esses não morrem jamais, porque já vivem essa vida eterna, a participação da vida celeste nesta terra, porque o Santíssimo Sacramento do altar é o céu já presente nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.